Olá, queridos irmãos motoristas, estamos aqui com mais um treinamento este que tem o objetivo de aprimorar o nosso conhecimento. Desta feita nós vamos apresentar o TCE, ou seja, treinamento sobre condução econômica. Quando nós buscamos o conhecimento e colocamos em prática, nós vamos ter um melhor aproveitamento do caminhão que trabalhamos em todos os aspectos, principalmente no que diz respeito à economia e desempenho. Dirigir um caminhão com economia não significa arrastar-se com o mesmo pela pista, não. Muitos pensam assim, mas sim o aproveitar da melhor maneira possível. Mas como? Utilizando os recursos que o motor oferece, como torque e potência, que a caixa de marcha oferece, de força e velocidade, que o tipo de relação do diferencial oferece, se mais longo ou curto, que os freios, tanto auxiliares como freios de serviço, oferecem para uma frenagem segura e sem desgaste, das resistências ao deslocamento e muito mais. Infelizmente, é fato que nos dias de hoje, a maioria dos motoristas de caminhão estão aproveitando muito pouco do que o equipamento pode nos oferecer. E isso é muito sério, né? Nós sabemos que as concessionárias fazem entregas técnicas, elas mostram o que o caminhão dispõe em termos de recursos tecnológicos e pronto. Mas quando e como utilizar todos esses recursos, na grande maioria das vezes, não querem nem sequer saber. Por isso, é muito importante conhecimento e prática para extrair o melhor aproveitamento do seu caminho. Mas para isso, é interessante que se faça uma pergunta. Eu estou tirando o melhor aproveitamento do caminhão que eu trabalho? É importante que nós façamos este autoexame, autoquestionamento. Pois bem, este treinamento de condução econômica pode ajudar a solucionar esse problema. TCE, treinamento sobre condução econômica. Pois muito bem. Você pergunta, mas o que é condução econômica? É o conjunto de conhecimento e prática que visam o melhor aproveitamento da tecnologia embarcada nos caminhões e a correta operação do motorista. Desta forma, significa dizer, operar o caminhão-tanque de modo a acionar os mecanismos de controle, como acelerador, freios, seja de serviço ou freios auxiliares, direção, caixa de transmissão, em sintonia com as situações que acontecem ao longo da viagem, como subidas, descidas, curvas, retas, enfim, todas as nuances que encontramos no percurso. Aqui no slide 3, ainda falando sobre condução econômica, geralmente quando o assunto é condução econômica, a primeira coisa que vem à nossa mente é a economia de combustível, não é verdade? De certa forma, esse pensamento não está totalmente errado. Isso porque diesel representa uma parcela significativa do custo da operação, né? Ou seja, é o maior custo da operação. Porém, a condução econômica vai muito além do combustível, né? A gente se prende muito na questão do consumo do diesel, mas não é somente isso, né? Vai infinitamente além. E deve-se considerar também a redução de desgaste, a redução de quebras de componentes, a redução de problemas mecânicos, sistema de freios e transmissão, a vida útil dos pneus e o intervalo entre as paradas para manutenção. Afinal de contas, a disponibilidade do caminhão também impactará diretamente nos lucros e metas desejados por qualquer transportador.
Tá certo? Muito bem. Em um mercado cada vez mais competitivo, reduzir os custos não é apenas uma questão de opção. Não. Porém, uma regra básica para manter a sustentabilidade e a rentabilidade do negócio. Neste quesito, 3 pontos exercem influência direta nas metas da Lima Transporte. Primeiramente, as características do caminhão, como força e potência, trem de força, projeto de construção e tecnologias embarcadas. Tudo isso é muito importante. Mas tem também um segundo ponto a se considerar: a competência do gestor da frota. Na escolha do caminhão correto, tanto na escolha do caminhão correto para cada tipo de operação, quanto também na gestão ativa e atuante da frota e principalmente da equipe de motoristas. E terceiro, a competência do condutor. Olha, este deve ser devidamente treinado e capacitado para operar o caminhão de forma correta. O motorista deve conhecer a sua tecnologia embarcada para que ele possa usufruir dos benefícios propostos. Deve ser um profissional que dirige o caminhão de forma segura, responsável e defensiva, não permitindo assim que o estresse e a pressão do cotidiano venham influenciar negativamente a sua forma de condução. Muito bem. Nesse slide aqui nós vamos ver aqui um pouco sobre os custos do caminhão. Os custos do caminhão. Distribuindo o custo operacional de um caminhão com 9.000 quilômetros rodados durante 5 anos, nós chegaremos ao seguinte resultado: 1% de despesas com licenciamento anual, 5% com seguro, 5% com custos de pneus, Aí vem 8% com custo do capital aplicado naquele ativo, 5% de indisponibilidade, ou seja, caminhão parado por vários motivos ou por algum motivo desnecessário, e 14% com manutenção, 10% com custos com o motorista e, pasme você, 44% de combustível. Pois muito bem. Nesta distribuição que acabamos de mostrar, distribuição de custos, o motorista é responsável diretamente pelos seguintes itens: 5% das despesas com pneus, 8% da depreciação do veículo, o motorista é o principal responsável, por esse gerenciamento. Ele que deve identificar, investigar e startar qualquer problema, seja nos pneus ou em qualquer outra coisa que apareça como irregular no caminhão. Por isso, toda parada que fizer, a primeira coisa a fazer é conferir os pneus, Conferir os pneus. Esse aqui, 8% da depreciação do veículo. Esse quesito envolve a questão do cuidado e do zelo quanto ao caminhão, que é confiado aos cuidados do motorista. 5% de indisponibilidade, ou seja, caminhão parado por algum motivo desnecessário. Esse quesito envolve a questão da produtividade, 14% manutenção, O caminhão bem cuidado e corretamente operado diminuirá significativamente as despesas com manutenção. Agora, 44% de diesel, consumo de diesel. Ou seja, como já falei, este é o maior custo de uma empresa de transporte. E o grande responsável pelo gerenciamento desse quesito também é exatamente o motorista. Pois é, meus queridos, é exatamente por esses itens elencados aqui e muito, infinitamente mais que a nomenclatura motorista para um motorista profissional está se tornando a cada dia um termo, digamos assim, obsoleto. Hoje o termo correto
para um motorista profissional é gestor de unidade móvel, dado a gama de itens a ser gerenciado em um caminhão pelo mesmo. Tá certo? Pois muito bem. Aquilo que não é medido não é gerenciado, né? Então, vamos para o outro slide. Esse slide aqui nos mostra que é a questão da qualificação do motorista, né? Então, com base nesses indicadores, é fundamental que os motoristas sejam qualificados para ter uma operação mais eficiente e econômica. E é exatamente isso que a Lima Transportes faz, investe em capacitação dos seus profissionais. Para isso é importante que o motorista possua um conjunto de conhecimentos e práticas que visam o melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos embarcados naquele caminhão. Isso abrangerá, além da economia de combustível, uma maior durabilidade dos componentes do caminhão sujeitos a desgaste, cuidado e mantendo também o veículo em maior disponibilidade possível de trabalho, além de melhorar a imagem da Lima Transportes e principalmente a sua própria imagem. Pois muito bem, como motoristas profissionais, nós precisamos trazer em mente sempre uma coisa: o profissional qualificado é aquele que aceita mudanças, é aquele que procura cada dia massificar conceitos e assim ele cresce, mesmo diante dos desafios, por mais difíceis que possam parecer. Muito bem, agora mostrando aqui o trem de força, o slide que não está mostrando. Pronto, trem de força. Trem de força, o trem de força de um caminhão tem como função transmitir a força produzida pelo motor e controlar a velocidade, a direção e o torque, né? Quais são os componentes de um trem de força? Nós chamamos de trem de força o conjunto de componentes que são responsáveis pela geração e transmissão de força até o solo para que o equipamento, ou seja, o caminhão, seja tracionado. Na figura aqui, nós temos um exemplo de trem de força composto pelo motor, né? Embreagem, câmbio, cardana e o diferencial, né? Diferencial e aqui os cubos redutores, né? Cubos redutores das rodas. A embreagem em caminhão manual, ela é acionada através do pedal, tá certo? Em caminhão automatizado, que é a maioria dos caminhões que nós trabalhamos aqui na Lima Transportes, é acionada através de atuadores hidráulicos, tá certo? Muito bem. Vamos falar agora um pouco sobre torque, né? Conceito de torque. Observando a imagem aqui, nós podemos perceber que o torque é uma grandeza física relacionada com a rotação de um objeto qualquer, em relação a um ponto fixo, no nosso caso denominado ponto de rotação. A imagem aqui nos mostra aqui que a retirada da porca com uma chave torna-se mais fácil, né, que a porca, que uma chave, ela torna-se mais fácil à medida em que aumentamos o braço da chave. Quanto maior o braço, maior será a impulsão, né? E assim exigindo-nos uma menor quantidade de força para que possamos executar um mesmo trabalho, entendeu? É uma força de rotação, digamos assim. Basta lembrar como age uma alavanca, né? Basta lembrar desse conceito, né? Então, é o trabalho resultante da aplicação de uma força em uma alavanca. Pois bem, no motor do caminhão, torque varia na mesma proporção que varia a força gerada pela combustão, né? Então, se no motor de um caminhão o torque varia nessa proporção, ou seja, quanto mais injeção de diesel, de combustível, maior será essa força. É por isso que quanto mais nós aceleramos, mais força será gerada pela combustão. Porém, maior será a queima de diesel, o consumo de combustível.
Este conceito deve ser lembrado nos momentos em que estivermos numa situação de subida de serra, numa aclive, num terreno sem pavimentação. Pois bem, gerenciar o consumo de diesel através do controle da aceleração, isso é extremamente importante. Devemos procurar manter a rotação do motor sempre na faixa verde indicada no tacômetro ou conta-giros. Ao manter os giros do motor dentro desse intervalo de rotação, você estará no torque ideal e terá o menor consumo possível para o seu caminhão. Ao trocar uma marcha mais longa, é importante que a gente eleve a rotação do motor até uma faixa superior. Assim, quando você engrenar a nova marcha, a rotação do motor vai cair, mas ficará no intervalo da faixa verde, ou seja, a faixa de torque ideal. No caso de marchas curtas, redução, é importante manter a rotação do motor mais baixa. Mais uma vez, isso fará com que os giros se mantenham na faixa verde. E assim, você estará operando na faixa de torque ideal e terá, além da eficiência, você terá o menor consumo possível para o seu caminhão. Tá certo? Então, quanto maior a injeção, maior a força. Se eu preciso de força, eu preciso de mais injeção. No caso aqui, seria a influência comparada da alavanca. Tá certo? Muito bem. Agora falando sobre potência, O que quer dizer potência? Potência significa a capacidade de realizar um trabalho em determinado espaço de tempo. É também o produto da força pela velocidade. A potência fornecida por um motor pode ser obtida a partir do seu torque e da sua rotação. Portanto, potência é igual a torque, ou seja, força em rotação vezes velocidade angular. É isso. Então, o torque é o que faz as rodas se movimentarem. Se o motor conseguir gerar muita força, vai conseguir puxar muito peso. O torque coloca tração no asfalto, tração no solo, para fazer mover as rodas. Exatamente por isso que caminhões precisam de um motor com alto potencial de torque, para conseguir transportar cargas pesadas, Agora, se tratando de potência, enquanto o torque define a capacidade de arrancada e de retomar velocidade, a potência condiciona e mantém a velocidade do caminhão na estrada. Pois bem, de forma assim, bem simplória, a potência está relacionada ao trabalho que um motor gasta para atingir uma velocidade em um determinado tempo. Exatamente por essa razão, que as montadoras gostam muito de exemplificar nas suas propagandas a potência de seus lançamentos, mostrando em quantos segundos um veículo ele vai se deslocar de 0 a 100 km por hora. Em quanto tempo? Aí ele está mensurando a potência. Pois é, a potência é a medida usada para especificar o tempo em que um trabalho é executado. Vamos aqui conjecturar, Podemos aqui imaginar 2 caminhões param no posto para realizar o abastecimento, E eles vão ser abastecidos os 2 com a mesma quantidade, digamos, 200 litros de diesel cada caminhão, ao mesmo tempo, Então a bomba do posto deverá abastecê-los em um certo tempo, um intervalo de tempo. Neste caso, a potência pode ser comparada com a velocidade em que o diesel chegará até o tanque do caminhão, até o tanque de combustível dos 2 caminhões. Enquanto o torque aparece como a força que a bomba consegue enviar o diesel até o tanque. Viu a diferença? Torque e potência? Essa medida representa o torque multiplicado pelas rotações do motor, exprimida em rotações por minutos, resultando na quantidade de energia gerada por uma unidade de tempo. Concluindo, a potência do motor é o resultado da multiplicação do torque pelas rotações por minuto, conhecido
pelas iniciais RPM, não é? Ou seja, é a velocidade do motor de movimentar, de girar. Assim é importante encontrar um equilíbrio do motor para se atingir o melhor desempenho de potência e força sem exceder a aceleração necessária e, em consequência, consumir mais diesel. Por isso, meus queridos irmãos, se faz tão necessário operar sempre gerenciando o contagiros do caminhão. E por falar em contagiros, é o que nós vamos tratar agora nesse próximo slide. Muito bem. Que o slide está apresentando o tacômetro, não é? Tacômetro, ou mais conhecido como contagiros, não é? Pois muito bem, o contagiros é a nossa principal ferramenta de trabalho no que diz respeito à condução econômica. Aqui nós estamos vendo a faixa verde, amarela e vermelha. Na faixa verde é a melhor faixa de torque, onde tem o menor consumo e o melhor desempenho com economia. Por isso devemos procurar dirigir o maior tempo possível nesta faixa. A faixa amarela, nas trocas de marcha em aclive, a gente deve acelerar até entrar um pouquinho na faixa amarela, até o ponteiro atingir o início da mesma, para que ao fazer a troca, a rotação do motor não caia abaixo da faixa verde. É importante lembrar que a faixa amarela é a faixa ideal para o uso do freio motor. Freio motor só tem eficácia plena quando utilizado na faixa amarela do contagiros. E terceiro, a faixa vermelha, que é a faixa de advertência. Essa faixa indica que o motor está entrando em rotação excessiva, o que é extremamente prejudicial para o motor. O motorista jamais deverá permitir que o motor atinja esse nível de rotação. No exemplo aqui da imagem, um contagiros do caminhão Volkswagen 19320, a faixa verde vai de 1.200 a 1.700 RPM, né? A faixa amarela vai de 1.800 até 2.300 RPM, a faixa de utilização do freio motor. E a faixa vermelha vai de 2.400 a 3.000 RPM. Lembrando que esses valores não são universais. Cada marca e modelo de caminhão tem as suas características e suas peculiaridades, né? Então, como identificar a faixa ideal de um caminhão que eu não conheço, né? Nesse slide aqui, ainda falando sobre contagiros, nós vemos aqui que para atingir a máxima economia de diesel, se faz necessário interagir com o caminhão. E nessa interação, essa interação entre motorista e caminhão se dá através do tacômetro ou contagiros, né? Como falei, cada marca ou modelo de caminhão tem as suas particularidades. Então, se eu não trabalho em um caminhão efetivo, um caminhão fixo, por exemplo, eu preciso descobrir a rotação ideal daquele caminhão que eu vou estar operando naquele momento. Mas como descobrir isso, né? Qual é a faixa extra econômica deste caminhão? Então, eu vou pegar o valor, né? A orientação é essa, eu vou pegar o valor maior da rotação máxima da faixa verde e vou subtrair esse valor pelo valor da faixa mínima da faixa verde. Depois vou pegar o resultado e vou dividir por 3. Em seguida, vou pegar o resultado, né, dessa divisão e vou somar ao valor mínimo da rotação da faixa verde, que é 1.200 no caso do Volkswagen, e vou encontrar aqui a faixa, o ponto de rotação extra econômico do caminhão Volkswagen 19320, que no caso aqui seria 1.200. Tá certo? Isso aí nós vamos estar apresentando de forma bem detalhada para que cada um possa assim obter o conhecimento de como fazer este cálculo, né? Então a rotação extra econômica deste caminhão Volkswagen 19320 é de 1.400 RPM, né? Eu estou nessa faixa, estou na faixa, no ponto extra econômico do caminhão. No outro slide aqui, como eu falei, cada caminhão tem suas particularidades. Nós temos aqui o exemplo do caminhão DAF, né?
a rotação ideal dele, extra-econômica, é 1.200 RPM. Nós temos aqui o caminhão Volvo FH 540, também 1.200 RPM. Né? Então, fazendo esse cálculo, seja qual for o caminhão, você vai encontrar o fator do ponto extra-econômico daquele caminhão especificamente. Né? Aqui nós temos o caminhão Scania, né? Já é uma rotação mais alta, né? O ponto extra-econômico do Scania é 1.400 RPM. Já no Mercedes, né? Usamos o exemplo do Actros 2651, é entre 1.000 e 1.100 rotações por minuto. A faixa, o ponto de operação extra-econômica deste caminhão Actros 2651 da Mercedes-Benz. Pois bem, meus queridos irmãos, esse cálculo ele é muito importante porque ele independe da marca ou modelo do caminhão que eu for operar. Eu terei o parâmetro da rotação extra-econômica daquele caminhão, tá certo? Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar o fator.